Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este é o capítulo 27, intitulado Virgília. Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois... A gente já conheceu, é claro, essa senhora. E aí a coisa fica estranha, né? Como é que pode... A gente soube que ela foi amante do Brás. E o pai está prometendo ela... Quer dizer, está tentando ali acertar o meio de campo para que os dois se casem, né? O que tem nesse miolo? A mesma era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve a larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza a mais voluntariosa. Lembre-se, voluntariosa é uma pessoa que tem bastante vontade. O que é uma pessoa que tem bastante vontade? É uma pessoa caprichosa, né? Capri tem a ver com cabeça. Então, se você é caprichoso, você vai muito naquilo que dá na sua cabeça, se dá na telha. A propósito, o outro sentido de caprichoso é porque você faz com muita cabeça, você presta muita atenção aos detalhes, né? Que não tem nada a ver com a nossa história, mas... Aqui, voluntariosa, ela é obstinada, caprichosa, não no sentido de prestar atenção e fazer com capricho, né? Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, ela impõe a vontade dela. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor doura demais, coloca ouro demais, sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas. Não, isso aqui não é isso daí não. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Olha que interessante, isso daqui nos revela muito da personalidade da obra do Machado de Assis. Eu não vou ficar aí ingenuamente como um romântico, né, que fica exagerando as qualidades, falando que ela era perfeita. Aí você pensa, então vem aí uma descrição realista, né? Ele vai falando, não vou ficar fazendo isso daí não tem essa de ficar escondendo, o que ele fala? Ficar escondendo espinha e sardas, não tem essa não. Daí você pensa, então ela tem espinha e sarda. Não, ela não tem nenhuma espinha, nenhuma sarda, né? Então, sim, a realidade como um realista, mas mais real que o realista, porque o realista ele tende a olhar a realidade somente como algo feio, né? Ou seja, a beleza na realidade, né? Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira nesse contexto elegante, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, caprichosa, tem ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando essas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não repares na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi. Crê que era tão sincera então como agora. A morte não me tornou rabugento nem injusto. Tá estranho, né? Você concorda comigo que tá estranho? Então, olha, eu estou dizendo que eu fui sincero antes, quando provavelmente eu usei palavras hiperbólicas para te descrever, Virgília. Falei que você era a mais linda de todas. E estou sendo sincero agora também quando digo que você tem esses defeitos, coloco em perspectiva, as palavras são mais frias. Como é que isso pode ser? Então é a morte que me mudou. Não, nem a morte me tornou rabugento ou injusto. Mas, dirás tu,
Como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta, ah, ignorantona. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Nossas impressões são instáveis. Os nossos afetos são vaidosos, né? Vaidosos também pode ser passageiro, né? No livro de Eclesiastes, quando no começo está escrito vaidades de vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador, ele quer dizer que tudo é passageiro, né? Umas coisas vêm e as coisas vão, as coisas vêm e as coisas vão. Mas olha que interessante, não é porque nós estamos em outro momento de nossa vida que nós não temos esse poder de voltar ao passado e ver a realidade como ela se nos apresentou no passado. Se você quer um jeito mais profundo de ver essa ideia, assista aqui no canal, na lista Dom Casmurro, eu acho que é Comentários 1. Eu comento sobre aquela passagem do Bentinho, né? Se só me faltassem os outros, vá lá. Um homem mais ou menos se consola com as coisas que perde. Mas o problema é que falto eu mesmo. E essa diferença é tudo, né? No sentido de... Bom, lá você vai entender mais o que eu estou falando, senão eu vou repetir aquele vídeo, né? Mas eu posso olhar para o passado com os olhos desse Tiago aqui. Se eu olho para o passado com os olhos desse Tiago aqui, você acha que eu vou ficar perdendo tempo indo para balada e ficar lá bajulando a menininha só para poder ganhar um beijinho da menina? Você acha que eu, Tiago, que tenho muito mais para fazer, vou ficar pensando nisso daí? Isso não é nada significativo. Por quê? Porque nessa lembrança, por mais que eu lembre todos os detalhes, né, desse lindo dia em que eu beijei a rainha do baile, né? Falta eu mesmo, falta aquele Tiago. Então esse é um modo de olhar para o passado. Outro modo de olhar para o passado é você recobrar o passado. Esse livro aqui, Em Busca do Tempo Perdido, também fala, basicamente não, mas um tema importantíssimo é Em Busca do Tempo Perdido. E como que você recupera o tempo perdido? Você não somente retoma os fatos que foram, mas os olhos que olharam este fato. Para mim, Tiago, de 36 anos já, essa história de balada, ficar mandando florzinha, eu fazia umas anotações assim, colocava o dicionário assim, colocava lá uma flor no dicionário e tinha uma palavrinha lá que estava circulada e ela abria e estava lá a palavra que descrevia ela. Você acha que eu vou perder o meu tempo de fazer isso? Pelo amor de Deus, né? Eu vou para casa cuidar dos meus filhos e ajudar minha esposa, que eu ganho muito mais. Então é tudo muito sem significado, é tudo muito bobo, é tudo muito vazio. Só que eu tenho o poder de olhar para aquele momento como aquele Tiago, inocente, ingênuo, olhou. E se eu faço esse exercício, aquele momento é brilhante, aquele momento é lindo, aquele momento é o momento mais lindo que possa existir. E aí a gente entende o Dom Casmurro, já todo desgostoso com a vida, falando que quando ele estava lá fazendo trança na Capitu, ele gostaria que os cabelos se prolongassem indefinidamente, de forma que as tranças pudessem dar a volta no globo um número ilimitado de vezes, né? Aí você olha para aquilo e pensa, nossa, exagerou, hein, Dom Casmurro? Isso é uma coisa de romântico. Ele fala, desgraçado leitor, isso é porque você nunca penteou uma pequena. Porque se você realmente penteou uma pequena e você olha para aquele pentear da pequena com os olhos que eu olhei na minha adolescência, você sabe que essa é a pura verdade. Sim, eu queria que aquelas tranças se prolongassem por todo o infinito. Né? Então nós temos essa habilidade de, às vezes, acessar o passado. Vamos lá. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado
para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Bom, essa é uma frase à parte. O pessimismo disso daqui não tem fim, né? Então você vai edição após edição se aperfeiçoando, ficando cada vez melhor. E você chega numa edição bem boa, né? E aí você dá os vermes de graça. Bom, então deixa eu voltar um pouquinho só para a gente ver o fluxo aqui do texto, né? Tu que me lês, se ainda fores viva, quando essas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta, ignorantona. Vamos tentar não se encalhar com essa palavra aqui. Ah, ignorantona. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar, não é só visitar, restaurar em busca do tempo perdido. Restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Então, isso não quer dizer que eu preciso, vamos lá, né? Na continuação do parágrafo, isso não quer dizer que eu preciso isolar os meus Tiagos, né? Então existiu o Tiago adolescente, que teve todo aquele glamour, e o Tiago hoje, que não daria a mínima para aquela cena. Juntando esses dois Tiagos, tem um Tiago que espera-se que seja mais maturo e que consiga apreciar a beleza do amor adolescente, ao mesmo tempo que ele é um adulto e sabe que não cabe a um adulto ficar com frescurinhas aí, né? Então, é aí que mora o que o Machado de Assis consegue fazer com a gente, né? A gente descobre que eu não preciso escolher entre amar aquela cena inocente e me tornar um adulto patético de 36 anos que sai por aí tentando ser um adolescente. Eu não preciso escolher gostar daquela cena ou não gostar daquela cena e simplesmente desprezar todos esses momentos lindos que eu vivi na minha vida. Eu posso pensar numa edição mais aperfeiçoada, um Tiago que entenda o brilho de um primeiro beijo, que entenda um pegar de uma mão de uma criança de 12, 11 anos, mas que ao mesmo tempo tem toda essa bagagem, né? Essa é uma edição nova. O único problema é que, segundo o nosso Brás, essa edição nova a gente dá de graça aos vermes.